Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Aqui é o professor Daniel Brasil. E, galera, para aqueles alunos que tiveram muita dificuldade em acessar o Google Meet, aqueles que tiveram dificuldades em assistir às aulas, né, nas primeiras semanas, eu venho aqui com este vídeo no intuito de ministrar os conteúdos que eu comentei com vocês nas aulas anteriores, tá certo? Então, se você é um aluno que está agora utilizando o Google Meet, se você está utilizando o Google Meet a partir de agora, não se preocupe, pelo menos na minha disciplina, eu estou recomendando dois vídeos que cada um deles vai ter a minha aula que eu dei nas duas primeiras semanas atrás, certo? Então, eu vou fazer esse vídeo que é sobre a primeira semana de aula que eu dei. Se você faltou, não se preocupe, você tem como assistir essa aula. E se você faltou a semana passada, né, a segunda semana do mês de agosto, também não tem problema. Ou a terceira semana de agosto também não tem problema, porque eu estou aqui para dar essas aulas. Ok, galera? Então, sejam muito bem-vindos, tá certo? À Escola da Algisa. E aqui é o seu professor maluco, professor Daniel. E hoje nós vamos começar a falar sobre um conteúdo chamado de funções inorgânicas, certo? Esse é o assunto que nós começamos na primeira aula vinda das férias, tá certo? Então, pessoal, quando vocês escutam a palavra inorgânica, o que é que vem na mente de vocês? Ah, professor, é algo não orgânico. Sim, mas isso não explicou nada. Galera, inorgânica significa algo não vivo, certo? Então, pessoal, se você falar de uma caneta, se você falar de uma cadeira, certo? De ferro, se você falar de um ventilador, se você falar de tudo aquilo que não possui vida, você está falando de algo inorgânico, certo? Então, pessoal, todas essas imagens aqui que vocês podem ver, ó, todas essas imagens, ele traz materiais, prédios, rochas, aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos, água, né, metais preciosos e aparelhos de, para pessoas que trabalham em hospital. Se você olhar, pessoal, para todas essas imagens, vocês vão ver uma coisa em comum. Todos esses materiais são provenientes dos seres não vivos. Então, o que constitui a rocha, o que constitui o prédio, o que constitui esses aparelhos e a água são substâncias de origem não viva. Ok, pessoal? Então, a química inorgânica, ela vai estudar sobre tais substâncias provenientes dos seres não vivos, certo? Então, a inorgânica, ela vai estudar sobre as substâncias de origem não viva, certo? Então, se você imaginar qualquer coisa que seja não vivo, pode ter certeza que ali vai ter substâncias provenientes dos seres não vivos, ok? Então, pessoal, sais minerais, rochas, solos, certo? É a água, certo? Todos esses materiais são provenientes dos seres não vivos, ok? Galera, a química inorgânica, ela tem uma alta aplicação no nosso cotidiano e também nas mais diversas áreas de profissão. Então, se você pensa em fazer em metalurgia, se você pensa em trabalhar em metalurgia, você pensa em trabalhar em engenharia, odontologia, arquitetura, medicina, farmácia, você vai trabalhar com essas substâncias de origem não viva, certo? Dúvidas? Não, né? Galera, dentro das substâncias inorgânicas, todas as substâncias inorgânicas podem ser classificadas em quatro tipos principais. Sim, toda substância inorgânica, elas podem ser classificadas em quatro tipos principais. A primeira é chamada de ácidos,
assim que se escreve, bases, sais e óxidos. Ok? Dúvidas? Não, né? Então, a química inorgânica ela vai estudar sobre a matéria não viva. E dentre todas as substâncias inorgânicas, existem 4 tipos de substâncias inorgânicas: ácidas, bases, sais e óxidos. Então, na primeira aula, vinda das férias, eu comecei a mostrar um pouco mais sobre a primeira classificação das substâncias inorgânicas, chamadas de ácidos. Galera, quando a gente fala da palavra ácido, geralmente a gente pode imaginar algumas coisas como essas imagens aqui, ó, certo? A gente fala a palavra ácido, talvez uma das primeiras coisas que vem na mente de vocês são frutas, né? Como laranja, limão, abacaxi, morango, na verdade, graviola, maracujá. Então, pessoal, todas essas substâncias que estão dentro dessas frutas, elas possuem ácidos. Vinagre, né, refrigerantes, também possui substâncias ácidas, ok? O queijo, pessoal, o peixe, também tem substâncias ácidas também contidas nelas, ok? Então, todos esses produtos, eles possuem um mesmo tipo de substância, chamada de ácidos. Então, como eu mencionei para vocês, todas as substâncias de origem não vivas, elas podem ser encontradas na nossa natureza. E uma das primeiras classificações dessas substâncias inorgânicas são chamadas de ácidos. Pessoal, por que essas substâncias são consideradas ácidos? Elas são consideradas ácidas por conta de algumas de suas características principais. Ok? Primeira característica dos ácidos é que eles têm um sabor azedo, né? Então, quando você vê essa imagem, você pode imaginar isso. Ah, todas essas substâncias têm sabor azedo, certo? Por exemplo, pessoal, a Lavínia, quando ela vê esse limão aqui, ó, essa rodelinha de limão, esta rodela, a Lavínia já fica logo, né? Fica repugnante. Então, galera, os nossos sentidos, o paladar, ele nos traz uma das características dos ácidos, é de ter um sabor muito azedo, certo? Uma outra característica dos ácidos, pessoal, é que eles são nocivos. Eles causam efeitos maléficos à nossa saúde, principalmente substâncias ácidas, ok? Uma delas, acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, o ácido muriático. O ácido muriático, pessoal, é um produto que ele é muito utilizado em limpezas de pias, limpezas de aparelhos sanitários e tubulações, ok? Então, sua mãe, seu pai, ou você mesmo, se já fez algum momento da sua vida, né? Uma limpeza dentro da sua casa, uma limpeza no banheiro, você já esteve em contato com essas substâncias, ok? Por exemplo, galera, a Lavínia, novamente, a Lavínia é um exemplo de dona de casa. A Lavínia, ó, de manhã, ó, ela começa a fazer suas tarefas domiciliares. E ela utiliza muito esse tipo de ácido para desentupir pias e privadas. Ela fica até um pouco com medo, né? Professor, aquilo ali pode me causar perigos? Sim. Se você ingerir aquele ácido muriático ou colocar na sua pele, você pode ter aí queimaduras ou descamação de pele. Então, muito cuidado com essas substâncias. Ok? Então, sabor azedo pode ser prejudicial à saúde. E uma terceira característica dos ácidos é que eles são bons condutores de eletricidade. Sim, você pode preparar um suco de limão, pessoal, e no suco de limão ele é um bom condutor de eletricidade. Por exemplo, existe uma substância chamada ácido sulfúrico. Ela é muito utilizada porque ela é um bom condutor de eletricidade. Você pode encontrar esse ácido sulfúrico dentro das baterias de carro. Okay? Você olhar, todo mundo sabe que todo carro tem uma bateria, e essa bateria ela armazena a energia, a parte elétrica do carro. Galera, beleza, nós falamos um pouco das características dos ácidos, né?
Mas, professor, em definição, o que é um ácido para química? Para química, o que é um ácido? O que é um ácido propriamente dito? Galera, ácidos é toda e qualquer substância. Então, ácido é toda e qualquer substância que, na presença da água, ela libera íons hidrogênio. Ok, galera? Então, toda substância ácida é toda e qualquer substância que, na presença da água, libera íons. H significa hidrogênio, certo? Dúvidas? Então, professor, como é que eu vou saber se uma substância ela é ácida? Como é que eu sei que uma substância do meu cotidiano ela é ácida? Muito simples. Você vai olhar para essa substância, certo? Uma substância que você acha que ela é ácida, e você vai olhar para a sua fórmula química, a fórmula da substância. Vocês sabem, pessoal, que toda substância tem uma fórmula química. Essa fórmula química ela representa a identidade da substância, certo? Então, por exemplo, o ácido muriático, que eu acabei de mencionar, também chamado de ácido clorídrico, ele tem uma identidade, ele tem uma fórmula química, HCl. Professor, como é que eu sei que ele é um ácido? Simples. Olha para o cursor do mouse. Se você vê um hidrogênio no lado esquerdo da molécula, da fórmula química, é porque trata-se de uma substância ácida. De novo, se você vê o hidrogênio no lado esquerdo, é porque trata-se de uma substância ácida. Mas, professor, por que ácido ele libera hidrogênios na presença da água? Galera, eu expliquei para vocês. A água, ela é um talarico. Sim, a água ela é um talarico. Vocês sabem o que é uma substância talarica, né? Pois é. Todo mundo sabe o que é um talarico, né? É aquele que destrói os casais. Então, pessoal, o hidrogênio aqui, ó, do ácido e o cloro, eles têm uma linda relação de amor. Ó, que lindo, né? Então, o hidrogênio aqui, ó, e o cloro, eles gostam de ficar juntinhos. Ali, eles estão ali guardadinhos. O que é que acontece? A água, ela é invejosa. A água, ela não pode ver casais unidos. A água, ela vai olhar para esse ácido muriático, ele vai dizer o seguinte: Ei, hidrogênio, ei, hidrogênio, eu quero. Beleza, pessoal? Então, a água, ela é o talarico, ela vai destruir o casal hidrogênio e cloro. A água, ela vai pegar o hidrogênio para ela mesma. E o cloro? O cloro vai ficar a ver navios, ele vai perder o hidrogênio. Então, galera, quando a água ela entra em contato com o ácido, o hidrogênio do ácido, ele se separa do cloro. Ah, que pena, né? O hidrogênio se separa do cloro, certo? E quando a água ela separa o hidrogênio do cloro, o ácido ele libera íons hidrogênio. Dúvidas? Então tá aqui, ó, o casal e a separação. Aqui o hidrogênio separadinho. E é o hidrogênio, pessoal, que dá a característica dos ácidos. Ok? Dúvidas? Galera, todos os alimentos de sabor azedo apresentam algo em comum, um certo tipo de íon, que é responsável por esse sabor. Que íon é esse? Esse íon, galera, é o hidrogênio. Ele que dá o sabor azedo aos alimentos. Vamos lá. Galera, existem mais variados tipos de ácidos no nosso cotidiano, certo? Então, se existem muitas substâncias classificadas como ácidos, a gente precisa, em relação aos ácidos, classificar, separar e identificar esses tipos de ácidos que existem no nosso cotidiano. Então, a primeira classificação dos ácidos é segundo ao número de hidrogênios, certo? Então, a gente vai classificar os ácidos segundo ao número de hidrogênios. Então, você aí de casa vai me acompanhar e ver que ele é bem fácil. Galera, dependendo do número de hidrogênios, eles vão receber um nome bonitinho, esses ácidos, certo? Então, vamos lá.
Galera, existem substâncias ácidas que apresentam somente um hidrogênio. Um hidrogênio. Só umzinho. Quando você vê substâncias que apresentam só um hidrogênio, eles são classificados como monoácido. Mono significa um, ácido, característica dessa substância, que é um ácido. Ok? Então, exemplos. O ácido muriático, o ácido clorídrico, ele só possui um hidrogênio. Por que ele só possui um hidrogênio? Você sempre vai olhar para o número aqui, Presta atenção agora. Se você não vê nenhum número aqui por aqui, se você não vê nenhum número aí, é porque a substância só tem apenas um hidrogênio, certo? Então, o ácido clorídrico só tem um hidrogênio. O ácido nítrico, que é essa substância aqui, muito utilizada como fertilizante de solos e também é utilizada como explosivo, essa substância aqui ela só tem apenas um hidrogênio, monoácido, certo? Esse aqui é o ácido cianídrico, muito utilizado na Segunda Guerra Mundial, certo? Porque foi a partir dessa substância que mataram milhares de judeus, certo? Então, quem já assistiu Segunda Guerra Mundial, quem já leu, sabe que houve um extermínio de boa parte dos judeus, por conta da Alemanha, certo? Eles usavam essa substância aqui para matar os judeus, certo? Essa substância, quando você inala, passa 30 segundos, tu morre. Então, é uma substância extremamente perigosa. Galera, quando tiver só apenas dois hidrogênios, certo? Eles são chamados de diácidos. Exemplo, o ácido sulfúrico. Como é que eu sei que ele é um diácido? Porque ele apresenta dois hidrogênios, certo? Muito utilizado também em reações químicas e também ele está localizado nas baterias de carro. Essa substância é chamada de ácido sulfídrico. Ele é um diácido porque ele tem dois hidrogênios. Se você olha aí bem direitinho, ele tem dois hidrogênios, certo? E esse aqui também possui dois hidrogênios. Triácido, quando tiver três hidrogênios. Ácido fosfórico é um exemplo disso. Muito também utilizado na agricultura, porque ele serve como fertilizante. E tetraácido, quando tiver quatro hidrogênios. Ok? Um hidrogênio, monoácido. Dois hidrogênios, diácido. Três hidrogênios, triácido. Quatro hidrogênios, tetraácido. Dúvidas? Não, né? Classificação dos ácidos. Galera, não sei se vocês repararam. Existem ácidos que têm, essa letrinha, O, chamada de oxigênio. Existem ácidos que têm oxigênio e existem ácidos que não têm oxigênio. Para eles também vai ter uma classificação, certo? Os hidrácidos são substâncias ácidas que não têm oxigênio. Então, galera, se você vê uma substância que não tem oxigênio, ela é chamada de hidrácidos, certo? Aqui são alguns exemplos de hidrácidos, certo? Galera, essa substância aqui, é encontrada no ovo podre. É o ácido sulfídrico. Então, se você tem um ovo e ele tem um odor muito forte de ovo podre, é por conta dessa substância aqui que causa esse odor. Ele é um hidrácido, ok? Galera, para vocês lembrarem dessas substâncias aqui, eu inventei uma frase para vocês lembrarem dessas substâncias aqui, certo? Dos hidrácidos. Como é? Preste atenção e olhe o cursor do mouse. Ok? Assim, Fui ao clube, briguei e saí com nada. Fui ao clube, briguei e saí com nada. Ok, pessoal? Então, essa é a frase que vocês vão lembrar dessas substâncias aqui. Fui ao clube, briguei e saí com nada. Show? Os oxiácidos, pessoal, já são substâncias ácidas que já têm oxigênios. Sempre você vai ver o oxigênio do lado direito. O hidrogênio do lado esquerdo e o oxigênio do lado direito. Show? Ok, né? Essa é a segunda classificação. E a terceira e última classificação dos ácidos é segundo a força dos ácidos. Sim, galera. Existem substâncias ácidas muito fortes, como é o ácido nítrico.
é um exemplo dele. Não é à toa que aparece aqui, ó, uma simbologia dizendo cuidado, ó, ácido nítrico. Ele pode causar irritação na sua pele. Existem ácidos muito fortes, existem ácidos que são medianos e existem ácidos que são fracos, certo? Esses ácidos fracos são aqueles que geralmente você consome, que não causam nenhum efeito danoso. Beleza? Então vamos lá. Em relação aos hidrácidos, que são ácidos que não têm oxigênio, os hidrácidos considerados fortes são só esses três aqui, ó. Ácido clorídrico é um ácido forte. O ácido bromídrico é um ácido forte. E o ácido iodídrico é o hidrácido forte. Então, somente esses três aqui, ó. Clube Briguet I. O Clube Briguet I são ácidos fortes. Ok? Clube Briguet I. O mais ou menos, o ácido mais ou menos, é o ácido fluorídrico. Certo? Essa substância aqui, galera, ela faz uma reação com uma outra substância e forma o fluoreto de sódio, que é utilizado em pastas de dentes. Certo? Mas não que essa substância seja utilizada na pasta de dente. É uma outra substância formada a partir dela que é utilizada na pasta de dente. Certo? O ácido fluorídrico, que é o primeiro, ó, o FUI, ele é considerado um ácido moderado. E o ácido fraco é o H2S e o HCN, certo? Inclusive, galera, todo mundo aqui já consumiu um ovo podre. Sim, qualquer pessoa que esteja aqui assistindo esse vídeo, você já consumiu H2S, né? Então, depois que vocês consumiram, pessoal, a boca de vocês ficaram, ó, cheirosinho, cheirosinho, certo? Todo mundo aqui já comeu um ovo podre na vida, né? Não tinha o que comer, tinha que comer esse ovo mesmo, né? Você também, viu? Você que está assistindo aqui agora, você já ingeriu ovo podre, certo? Então, o ácido sulfídrico e o cianídrico são considerados ácidos fracos. O Clube Briguet I é forte e esse aqui é moderado. Galera, nos oxiácidos, não precisa decorar. Os oxiácidos, galera, tem uma regra que eu inventei chamada regra do Ricardão. Regra do Ricardão diz o seguinte: todo oxiácido sempre vai ter hidrogênios e vai ter um número de hidrogênios, certo? E também vai ter um número de oxigênios escrito como Y. O que diz a regra do Ricardão? Simples, galera. Se você pegar as quantidades de oxigênios que aparece sempre aqui embaixo, ó, do lado do oxigênio, se você pegar as quantidades de oxigênios e diminuir pelo número de hidrogênios, certo? Se você pegar o número de oxigênios e diminuir pelo número de hidrogênios, você irá encontrar o R. O R é o Ricardão, certo? Se você pegar o número de oxigênios e diminuir pelo de hidrogênio, você encontra o R. O R é o Ricardão, certo? Então vamos fazer um teste aqui, para ver se vocês estão afiados. H2SO4, ele é uma substância ácida. Como é que eu calculo na regra do Ricardão? Pega o número de oxigênios, 4, e diminui pelo número de hidrogênios. É sempre da direita para a esquerda. Número de oxigênios diminuído pelo número de hidrogênios. 4 menos 2, 2. Galera, se o valor do Ricardão der um valor maior ou igual a 2, é porque o ácido ele é considerado ácido forte, certo? Então, se o R der igual a 2, o ácido é considerado ácido forte. Galera, vamos testar esse aqui agora, para essa substância aqui. Para essa aqui, ó. 4, né? Menos 3. Quanto é que dá? 1. Se o valor der 1, o ácido ele é moderado, mais ou menos. Mais ou menos. Agora vamos testar para essa substância aqui, ó. Essa aqui, galera, é chamada de ácido bórico. Ele é muito encontrado em comércios
porque ele é chamado de água boricada, certo? Essa substância aqui que faz aqueles slimes. É o novo slimezinho. Essa substância aqui. Galera, o ácido bórico ele tem 3 oxigênios e 3 hidrogênios. Se fizer 3 menos 3, 0. Se o valor der 0, esse ácido é chamado de ácido fraco. Ok? Se o valor der 2 ou mais, ácido forte. Se der 1, é moderado. Se der 0, é fraco. Dúvidas? Para calcular, pega o número de oxigênios e diminui pelo de hidrogênios. Galera, os ácidos eles têm algumas aplicações e os ácidos também eles passam por fenômenos da natureza. Um dos fenômenos da natureza causados por um ácido é chamado de chuva ácida. Pessoal, o que é uma chuva ácida? Galera, chuva ácida nada mais é do que gotículas de água que dentro dessas gotículas de água tem ácidos, certo? Então é uma água que contém ácidos, certo? Que elas são provenientes da chuva, ok? Mas como é que essa água da chuva ela tem ácido, professor? Muito simples. Galera, em regiões, esse fenômeno só acontece em regiões onde tem uma alta concentração de indústrias. Uma alta concentração de indústrias. Por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro são grandes estados com grandes polos industriais. Vocês sabem que as indústrias liberam gases poluentes, certo? O que é que isso tem a ver com chuva ácida? Tudo. Galera, esses gases poluentes, quando eles entram em contato com a água, esses gases eles vão subir e vão encontrar a água lá nas nuvens, certo? Esses gases eles vão até chegar nas nuvens e quando ele chega lá eles avistam a água. Esses gases quando ele olha a água olha para ele e a água diz o seguinte: ei, quero. Lembra lá? Ei, quero. Ok? Então a água ela vai se relacionar com esses gases. Fazer lá, que vocês sabem o que, que eles vão fazer, né? Então, quando eles reagem, pessoal, eles formam uma substância ácida. Ah, professor, então o ácido ele é proveniente desses gases poluentes junto com a água? É. Esses ácidos são formados a partir desses gases poluentes com a água. Quando chove, essa água, dentro dela vai ter substâncias ácidas. Ok? Dúvidas? Galera, para terminar a aula de hoje, vocês já perceberam que eu fico falando ácido clorídrico, ácido sulfídrico, ácido bórico, ácido sulfúrico, né? Galera, toda substância ácida, elas têm um nome, elas têm uma nomenclatura. E vocês vão aprender agora como dar o nome a essas substâncias, certo? Então vamos lá. Para os hidrácidos, que são substâncias ácidas que não têm oxigênio, a nomenclatura deles será esta. Sempre você vai colocar a palavra ácido, certo? Sempre na nomenclatura dos hidrácidos, sempre você vai colocar a palavra ácido, depois você vai colocar o nome do elemento químico. Esse nome do elemento químico vai aparecer nas questões. E você vai retirar a letra O desses ácidos, certo? Desse nome do elemento químico. Então, você coloca a palavra ácido, depois o nome do elemento químico. O nome do elemento químico sempre termina em O. Tu tira a letra O e coloca a terminação hídrico, certo? Então vai ficar ácido de algum nome, terminação hídrico. Vamos dar um exemplo. O HCl. Galera, o Cl será o nome do elemento químico que vai vir na questão. Então, o nome do Cl é cloro. Então, Cl significa cloro. Então, como é que seria a nomenclatura dessa substância aqui? Primeiro, você coloca a palavra ácido, mais o nome do elemento químico,
cloro, tira a letra O e coloca a terminação hídrico. Então vai ficar com ácido clorídrico. Ácido clorídrico, ok? Então você vai juntar o clor com o hídrico. Clorídrico, ok? Vamos ver um outro exemplo. BR significa bromo. Mesma coisa. Ácido tira o O, bromídrico. Ácido bromídrico, ok? Pra outra. O I quer dizer iodo. Então fica como? Ácido tira o O, iodídrico. Ácido iodídrico, ok? CN significa ciano. Vai vir na questão. Então, como é que seria a nomenclatura dele? Ácido, tira o O, cianídrico. Ácido cianídrico. Ácido cianídrico. Ok? Isso é nomenclatura de hidrácidos, certo? Galera, para oxiácidos, como é que seria a nomenclatura deles? Você vai colocar o nome do ácido, a palavra ácido, mais o nome do ânion, certo? Galera, o nome do ânion que aparece nos oxiácidos é sempre um elemento químico e o oxigênio, certo? O que acontece? Existem nomes de ânions terminados em ato ou em ito. Existem nomes de ânions terminados em ito ou em ato. E quando você coloca na nomenclatura, essa terminação, ela sai e a gente coloca outro, certo? Para vocês não confundirem, eu fiz uma frase, certo? Assim, ó. Se o nome do ânion terminar em ito, na nomenclatura, a gente vai tirar a terminação ito e colocar a terminação os, certo? Então, mosquito musculoso. Então, a gente pega a terminação ito e transforma ela em os, ok? Mosquito musculoso. Galera, se o nome do ânion terminar em ato, ele vai se transformar em ico, certo? Pato talarico. Então, essa frase, mosquito musculoso picou o pato talarico, é uma frase que vocês podem utilizar para lembrar, certo? Então, vamos para essa substância aqui, ó. HNO3. Ela é um oxiácido porque tem oxigênio. Como é o nome do ânion? NO3. Só desse aqui, ó. É nitrato, professor. O nome dele é chamado de nitrato. Então, como é que seria a nomenclatura? Ácido. Pega a palavra nitrato e tira o ato, certo? E coloca a terminação ico. Ácido, nitrato, fica ácido nítrico. Nítrico. Ácido nítrico, certo? Então, ó, como ela terminou em ato, o NO3, ó, se você olhar bem para cá, ó, NO3 é chamado de nitrato, certo? É chamado de nitrato. Então, na nomenclatura, você tira a terminação ato e coloca a terminação ico. Ácido nítrico. Galera, opa. Olha, uma substância bem parecida com a de cima, né? Esse HNO2. Só que o NO2 não é chamado de nitrato, e sim de nitrito, certo? Então, NO2 é chamado de nitrito. Ele termina em ito, pessoal. Também termina em ito. Então, se ele termina em ito, na nomenclatura ele passa para osso, certo? Então, o nome dessa substância é ácido nitroso, certo? Então, ácido nitroso. Os terminados em ito, nitrito para nitroso. Os terminados em ato, nitrato para nítrico, ok? Então, pessoal,
Era basicamente isso, tá certo? Essa foi as nossas aulas de ácidos, foi a primeira. Um outro vídeo que eu vou postar é a de base. Então, gostaria de parabenizar todos que estão assistindo essa aula e façam as atividades no Classroom. Muito obrigado.